O protagonista acorda e se pergunta onde está, questionando se ele transmigrou para outro lugar. De repente, uma voz feminina aparece e revela que é um fantasma e que ela conseguiu salvar sua alma a tempo. Ela diz que ele quase o matou de susto. O protagonista, incrédulo, pede para se acalmar e tenta lembrar das memórias do corpo que o fantasma está falando. Ele se lembra que esse mundo de cultivação chamado Continente Kunlun, ele descobre que sua identidade atual é o mestre demônio da aliança demoníaca, chamado Lin Seng, e que sua missão é revitalizar a aliança demoníaca e derrotar a aliança dos juntos, que está enfraquecida há muito tempo. Para reverter a situação, todas as gerações de mestres demônios tentaram recriar a arte anciã divina, a técnica do domínio infinito dos noves, mas todas elas terminaram em falhas. O atual mestre morreu meio anos atrás por causa de desvio de Qi. A técnica marcial que foi transmitida pelo mestres demônios tem um estranho efeito em suas almas que eles não podem ser destruídas após a morte. Portanto, após a morte de Qin Ning, ela se tornou uma alma e continuou a guiar Lin Seng em sua cultivação. No entanto, ambos caíram no desvio de Qi. Para salvar a alma de Lin Seng, Qin Ning invocou as almas de 2 gerações anteriores para realizar um feitiço juntos com sucesso. Ele menciona que sua alma foi arrastada e colocada no corpo de Lin Seng, mas não importa como ele olha para isso, o nível mestre demônio não é tão bom. A fantasma acaba pegando a mão dele, vendo que o seu discípulo fala que isso é uma bênção disfarçada após a fuga da morte. Sua técnica de reconhecimento Yang está completa, até o nome desse arte divina é anormal. Parece que ela fez a decisão certa. Eu mudei o nome de recolhimento Yang de reabastecimento Yin para recolhimento e reabastecimento Yin, e isso fez uma grande descoberta. Agora você pode cultivar com suas discípulas das 9 seitas juntas e aprender habilidades únicas de cada seita, permitindo a recriação da arte divina e a técnica do domínio infinito dos 9. Porém, durante a conversa, ela tira sua roupa e se joga na cama. Ela sugere que ele tente com ela primeiro para ver se consegue obter sua habilidade única. Ele, corado, fala que isso não é apropriado mesmo com ele tirando o cinto. Ela usou magia para fazer ele vir até ela. O protagonista, indignado, fala que ela o subestima demais e ele começou a tirar suas roupas. A diversão deles é interrompido quando um ser demoníaco de cabelos brancos aparece e diz que eles não podem fazer o que estão fazendo e que ele vai morrer se continuarem cultivando naquele momento. Ela está perplexa e pergunta se ele perdeu sua cultivação, expressando choque com a situação. Ela enfatiza que isso é um problema, já que perder a cultivação o torna como um inválido, incapaz de completar a grande causa deles. Ela também aponta o problema da habilidade dele, que só consegue recolher Yin de pessoas com nível menor que o seu usando a cultivação dupla. Se não for assim, seu Qi Yang será drenado, resultando em uma morte violenta no local. O protagonista questiona por que ela não informou isso antes e se pergunta por que está tendo um dia tão azarado. Nesse momento, uma empregada aparece e avisa que 5 homens estão procurando por ele e querem encontrá-lo imediatamente. O protagonista reclama que eles são um incômodo, enquanto a fantasma de cabelos vermelhos revela que rejeitou todas as sugestões para passar a posição de mestre demoníaco para ele e que os 5 homens se opuseram à decisão. Aparentemente querendo aproveitar sua situação instável para roubá-lo, o protagonista decide se render e encontrar um novo lugar para viver e se fortalecer, pois percebe a urgência da situação. Ele alerta que, se os outros descobrirem que ele está enfraquecido, irão destruí-lo. A empregada pergunta se ele está falando com ela. Antes que eu esqueça de dizer, só o protagonista pode ver essas fantasmas. A demônio de cabelo branco ameaça sugá-lo até secar se ele continuar sendo irresponsável. Ela usa sua magia que manda a empregada para fora. A empregada fala que ele nem se moveu, mas conseguiu me empurrar para fora e diz que ele é incrível. A demônio toma sua bebida. Ela explica que mesmo sem cultivar diretamente com o cultivo duplo, é possível transferir o verdadeiro Qi através do calor e do contato físico. A fantasma de cabelo vermelho fala que esse discípulo é lento, que a mestra quer dizer com calor e contato físico. A demônio de cabelo branco bêbada fala que irá fazer uma demonstração. Ela pede para ele deitar. O protagonista fala que não é hora para isso e apenas explica. A demônio de cabelo branco levanta seu pé e toca no protagonista. O protagonista fica corado ao descobrir que o verdadeiro Qi pode se transformar dessa maneira. O demônio de cabelo branco orienta a concentrar e usar para enviar o verdadeiro Qi recebido em seu Dantian. A empregada, preocupada, pergunta se o mestre está em perigo e se deve entrar para ajudar. O protagonista acaba abrindo as portas ofegante e diz que irá encontrar os 5. O protagonista e sua empregada vão até o salão do conselho da seita demoníaca. Ao entrar, a empregada anuncia a chegada do mestre demoníaco. Em seguida, são apresentados aos 5 anciãos: Kang Shué, Mingya, Dong Fan Huang, Velho Bode e Hong Lei, que está sentado no trono.
Hong Lei convida o protagonista Lin Seng a se sentar onde preferir. No entanto, a fantasma de cabelo vermelho fica irritada ao ver o Hong Lei sentado no trono do mestre demoníaco. As pessoas reunidas começam a dizer que Hong Lei está humilhando Lin Seng, pois o assento do mestre demoníaco foi ocupado por outro. A situação coloca Lin Seng em uma posição delicada, pois se ele voltar agora, será como se estivesse se rendendo aos 5 anciãos e sua dignidade estará comprometida. Porém, se ele se zangar, também não conseguirá lidar com a situação. Mesmo assim, o protagonista continua caminhando em direção ao seu assento. Ao chegar lá, as pessoas começam a ficar tensas. Hong Lei pergunta qual é o problema e o protagonista mexe a sua mão. Hong Lei diz que ele caiu em seu plano e se ele atacar primeiro posso atacá-lo. Ele pergunta se o ancião Hong Lei está bem e com febre, deixando-o confuso ao negar. O protagonista diz que o assento dele é ali e que as pessoas rirão de sua ignorância. Pedindo ajuda para alguém, a fantasma de cabelo vermelho fica impressionada com a maneira rápida como ele lidou com o assunto e comenta sobre a maturidade de Lin Seng. O protagonista pede que seus súditos que falem o que quer ou que o assunto seja suspenso. As pessoas perguntam quem são seus súditos. Hong Lei grita com Lin Seng, dizendo que ele não tem qualificações para liderar a seita demoníaca e que não é digno do cargo. As pessoas ficam chocadas ao ver Hong Lei falando assim direto. Hong Lei, ele elabora um plano e diz que no momento que ele dizer não pode rotular como teimoso etc. Então vou em frente e mato ele no local. Esse plano é sem falhas, ele não tem como escapar disso e que eu sou realmente um gênio. O protagonista concordar com ele, surpreendendo a todos com a palavra dele. O ancião Hong Lei ficou surpreso e confuso pois isso não estava nos seus planos. Anciã Kang Shui questiona se ele está falando sério ao desistir de sua posição como mestre demoníaco. O protagonista diz que quando a pessoa certa aparecer, considerará entregar o cargo a ele. Mas ele pergunta de quem é a pessoa mais adequada para isso. Os 5 anciões também são respeitados por milhares de pessoas em nossa seita demoníaca. Certamente, você não tem tanta pressa em reeleger o mestre demoníaco para seu próprio benefício, não é mesmo? A fantasma de cabelo vermelho fala que ele fez uma boa jogada. Hong Lei vira sua cabeça para o lado, coberto de suor devido à tensão, falando que claro que não. O protagonista fala para os anciões prometerem nunca procurar uma posição de mestre demoníaco. Após o encontro, nós iremos anunciar isso ao mundo. Então, qualquer um que admire a nobre conduta dos 5 anciões, o ancião calvo diz que, desde que os 5 estão indisponíveis para lutar pela posição, estão dispostos a recomendar seus discípulos para concorrer pela posição de mestre demoníaco. O velho chama os nomes Sailor, Niles, Obu e Grey. Os personagens chamados fazem uma reverência e dizem para nos guiar mestre demoníaco. A fantasma de cabelo vermelho fala que as coisas estão preocupantes aqui. Embora Lin Seng tenha ganhado as habilidades de mestre, sua cultivação ainda está apenas no 2º nível da alma inicial. Esses 4 estão no 3º nível da alma inicial e se ele forçar um duelo com eles, ele não tem como vencer. O protagonista fala que eles vão fazer uma disputa e irá considerar entregar a sua posição àquele que conseguir vencê-lo. A fantasma de cabelo vermelho pergunta se ele está ficando maluco. Os anciões animados concordam e falam que seus discípulos irão lutar. Os discípulos ficam dispostos a lutar. O protagonista diz que isso é muito e pergunta quando irão terminar esse duelo nesse ritmo. Então, fala que eles devem lutar entre si e ele irá lutar com o último que sobrar. Os discípulos se olham seriamente e a luta começa freneticamente. O protagonista em seu assento acaba gostando da situação. Sobra um discípulo e ele diz que venceu. As pessoas ficam chocadas ao verem que é o Sai Lei, o discípulo interno do ancião Hong Lei, que venceu a luta. Hong Lei fala que ele será o único a usar truques baratos. Desde que deixei Sai Lei comer essa pílula heróica Yang, ele pode instantaneamente se recuperar facilmente e derrotar o mestre demoníaco. O protagonista diz que é para esquecer isso e que, se ele é alguém que vai tirar vantagem de alguém fraco, já que está machucado, deve se recuperar primeiro e deixar a luta para amanhã. Hong Lei pergunta que ideia ele está criando em sua cabeça. O pessoal fica em silêncio e depois impressionado e gritam o nome do mestre demoníaco. O protagonista fala que o primeiro passo para estabelecer a posição de mestre demoníaco é comprar o coração das pessoas com sucesso. Dong Fan está irritado por ele ter capturado os corações de todos na seita. Agora ele está popular e como nós supostamente pegaremos sua posição, Hong Lei pede para ele não entrar em pânico e se acalmar. Furioso fala para deixá-lo perder em aplausos e elogios após o duelo de amanhã, pois ele não será o mestre demoníaco. A fantasma de cabelo vermelho pergunta que grande oportunidade você o deixou de cultivar e lutar novamente.
Sailei é orgulhoso discípulo de Hong Lei. Sua cultivação base não é fraca. Você tem certeza que pede enfrentar ele no estado atual? O protagonista manda ela se acalmar e no futuro eu vou me encontrar com a seita da Aliança dos Nove Justos para exercer exercícios único. Agora o culto demoníaco me desaprova. Quando sair você sabe o que vai acontecer. Vão assumir minha posição antes de eu chegar na seita. A fantasma então fala se isso é para ganhar o coração do povo. Protagonista fala que uma vez que eles sentirem que sou o líder que vale a pena seguir eles vão me ajudar de todo o coração. A posição de Lorde Demoníaco pode ser firmemente estabelecida. Protagonista com um olhar maligno diz que apenas uma noite Sailei não pode se recuperar essa noite. Eu vou me apressar para conseguir mais cultivação. Base da mestre e da grã-mestre amanhã vou acabar com ele e fazer ele de exemplos para os outros. E com ambas bondade e poder vamos ver quem se atreve a cobiçar a posição de Lorde Demônio no futuro. Uma aura roxa saindo do protagonista com um olhar assustador. A fantasma de cabelo vermelho fala do porquê ela não viu esquematizado esse tipo de estratégia antes. Ele foi tão impiedoso. É realmente adequado para ser um Lorde Demônio. Esse é apenas um desvio para reproduzir a arte prometida dos Nove Senhores e conseguir a grande causa do culto dos demônios da unificação do mundo. A demônio de cabelo branco aparece e diz que o Sailei vai definitivamente encontrar maneiras de aprimorar suas habilidades. Então vamos com tudo a noite toda, com a promessa de não causar danos à sua vida. Se esforce para romper o terceiro céu da alma nascente. Entre no estágio da distração. A fantasma de cabelo vermelho fala que isso é muito arriscado. A demônio de cabelo branco joga o protagonista no chão. Protagonista animado fala que pode cuidar disso. Mais uma voz atrás deles é ouvido dizendo que ele quer romper o estágio da alma nascente. Vocês duas não vão conseguir sozinhas. Mais uma demônio de cabelos verdes com 2 chifres aparece falando que elas 3 vão trabalhar juntas. Protagonista pergunta se elas vão ir juntas. A fantasma de cabelo vermelho fala que ela vai primeiro. A demônio de cabelo verde fala que ele contém um talento maleável e não nos decepciona. A demônio de cabelo branco fala que está indo também. Depois de uma longa cultivação a noite toda, amanhã chegar e o protagonista e Sailei estão reunidos para lutar numa arena. A anciã Kang Shui pergunta ao Hong Lei se ele tem certeza, ao que Hong Lei diz para não se preocupar. E tudo está em ordem, não tem nenhum erro. Eu servi 2 gerações de lordes demônios podiam causar ferimentos internos e sérios. Eu observei isso ontem no corpo de Lin Seng. Está instável, seu rosto ficou pálido. Esses são os sinais dos danos da habilidade. Ele deve estar no estágio de cultivação da alma nascente agora. Esse é um bom momento para fazer o movimento. O Sailei tomou 3 doses de medicina Xiongqi. Não apenas seus ferimentos de ontem, mas também sua força se elevou. Essa partida está vencida. Protagonista diz que seu oponente parece ter tomado muitas drogas, então vou ter que usar muito movimentos único desde o começo. A fantasma de cabelo vermelho pergunta se ele tem algum plano. A partida começa, ao que Sailei corre rapidamente até o protagonista. As pessoas ficam incrédulas com a velocidade de Sailei. Sailei dando um soco no protagonista, mas protagonista rebate ele com apenas um tapa. Após Sailei tomar um tapa e ser jogado para longe, a narradora comenta sobre o Lorde Demoníaco que usou apenas a palma de sua mão. Em seguida, Hong Lei contesta a narradora, dizendo que ela está falando coisas sem sentido. O protagonista menciona que a Yaya leu as palavras que ele entregou corretamente e a atmosfera começa a aumentar. A fantasma de cabelo vermelho pergunta se tudo foi organizado por ele, enquanto Hong Lei desprezar seu discípulo, falando que ele não consegue acertar um único golpe. Sailei toma uma pílula e rapidamente ataca o protagonista, que o questiona sobre o uso de drogas e se ele quer morrer. A fantasma de cabelo vermelho comenta que a verdadeira energia do protagonista está sendo consumida rapidamente e que ela terá que reabastecê-lo. A demônio de cabelo branco menciona que os meridianos de todo o corpo do protagonista estão correndo e sua energia está concentrada em suas mãos, tornando as transmissões das palmas mais eficientes. O protagonista provoca seu adversário com uma mão. O adversário fica chocado ao ver que ele vai com uma mão. A narradora comenta que o protagonista está falando sério e uma energia amarela começa a cercar seu corpo. O adversário ataca o protagonista com vários socos. Sailei fala para ele que não para humilhá-lo. Porém o protagonista bloqueia os ataques com apenas uma mão. A demônio de cabelo branco fala para a fantasma que quanto mais suave a parte da energia verdadeira pode ser transmitida. A fantasma coloca o dedo na boca dele para aumentar a energia transmitida para o protagonista. O adversário tenta atacar o protagonista mais uma vez, mas ele consegue bloquear o ataque com sua mão, jogando-o para fora da arena. A Yaya narradora comenta que o Lorde Demoníaco venceu a batalha, deixando o protagonista surpreso. Ele pergunta como ela fez isso em apenas um instante, e ela responde que é a única coisa que conseguiu fazer,
Questionando se ele não despreza sua mestra, os 5 anciões ficam impressionados com o poder do protagonista. Mingya pergunta se as habilidades do protagonista não foram retiradas, mas sim aprimoradas. Gao Sailei começa a tossir sangue. Depois cospe muito sangue e desmaia. O protagonista menciona que ele tomou drogas e sua verdadeira essência foi retrocedida, não morrendo, mas ficando seriamente ferido. Então ele tem que tomar medicamentos com moderação. A fantasma de cabelos vermelhos expressa medo dos 5 fazerem tumulto sobre isso, por causa dos medicamentos. As enfermeiras aparecem correndo para ajudar e diz que devem checar os ferimentos, notando que os tendões foram destruídos e a causa da morte parece ter envenenamento. A fantasma menciona que overdose de drogas causam sintomas semelhantes aos de envenenamento. Hong Lei comenta como ele vai lidar com isso. Ele questiona o protagonista sobre suas ações que fez ao Gao Sailei, ao que o protagonista confirma ter envenenado Gao Sailei. Protagonista fala com o Hong Lei que o nosso culto demoníaco nunca houve uma regra na arena além de se render ou morrer, já que não há regra claro que o veneno pode ser usado se qualquer um quiser. Hong Lei pergunta que se ele realmente envenenou e que tipos de truques ele usou, e diz que tem que tomar cuidado com ele. O protagonista desafia quem não ficou convencido vem lutar contra ele. Após a batalha, o protagonista vai até a mansão da Mingya. Ele entra em um lugar onde a fantasma pergunta por que ele está mexendo com Mingya de novo. Ele explica que é por causa da dissuasão que tiveram que tomar a iniciativa de atacar. Um por um, o protagonista dá um chute na porta que se abre rapidamente, em seguida chama Mingya, que fica assustada com o barulho. Mingya leva uma bebida para ele e diz que o Lorde Demônio veio visitá-la e que não sabe o que fazer. O protagonista pergunta se Mingya sabe o motivo pelo qual ele veio. Ela responde e pede desculpas por ter conspirado com Hong Lei. O protagonista corado questiona se ela acha que isso é o suficiente. A fantasma de cabelo vermelho fica brava e pergunta para onde ele está olhando, dizendo que é melhor do que Mingya. O protagonista aponta uma direção para a fantasma. Mingya pergunta o que ele disse. Lembrando, só o protagonista pode ver esses fantasmas. Ele deixa a fantasma ainda mais triste. E Mingya mostra uma caixa com um orbe espiritual que coletou, pedindo para ele aceitar. O protagonista diz que ela é esperta, mas não é suficiente, e planeja chantageá-la para ver que tesouros ela tem embaixo da caixa. Ela sugere que ele quer dormir com ela, e comenta que ele não é feio. O protagonista percebe que ela está com o tesouro. Ela chama o protagonista, sugerindo que eles têm a noite toda, mas ele deixa claro que ela entendeu errado. Ela pergunta por que ele está hesitante se ele não quer dormir com ela, mas ele afirma que tem muito respeito por ela e não tem nenhum pedido extravagante. Ele diz que está tarde e vai embora, mas antes sugere que eles deem as mãos. Ele acaba usando uma de suas técnicas nela, fazendo-a sentir uma sensação boa. Ele explica que seu método de recolhimento e reabastecimento ele pode obter energia verdadeira dos outros com apenas contato físico, e que a partir de agora não vai depender das 3 fantasmas. Ele planeja tentar com Hong Lei para verificar se funciona com homens. E Mingya acaba gostando. Mingya fala que está ficando tarde e sugere que o protagonista fique, mas ele fala não ainda, ele tem coisas para fazer e menciona que seu nível de cultivação é menor do que o dela se eu for descuidado. Eu serei drenado. E sai de lá rapidamente. Mingya ameaça que irá pegá-lo mais cedo ou mais tarde. A cena muda para o quarto de Hong Lei, que está dormindo e acaba acordando com uma voz misteriosa. Ele pergunta quem está lá e pensa que é um pesadelo, sendo torturado por Lin Seng. O protagonista aparece e o assusta, fazendo com que Hong Lei pense que é um fantasma. Ele se curva e pede perdão, prometendo não mexer mais com o protagonista. O protagonista comenta sobre a estátua. Ele pergunta se os 5 velhotes não possuem algo além de ouro, prata e joias, como trapaças de arte marcial. Hong Lei chama a Ju, que ele treinou, para ser sua empregada pessoal, mas o protagonista diz que já tem Yaya. O ancião explica que a Ju é versada em artes marciais secretas de Budir e não pode ser comparada às empregadas comuns. O protagonista tenta fazer a mesma coisa do que ele fez com a anciã Mingya. O recolhimento de Yin, dizendo que só funciona com mulheres, e se alegra por finalmente ter uma garota com cultivação menor que a dele. Hong Lei diz para Ju se arrumar e voltar como serva do Lorde Demônio. Ela revela que era uma agente disfarçada por 3 anos, conseguindo finalmente chegar perto do Lorde Demônio que ela queria assassinar para destruir o culto demoníaco. A cena muda para o protagonista em sua casa e reclama de estar exausto. Ju fala que a cama foi aquecida e que ele deveria dormir. O protagonista concorda, dizendo que não tem motivo para ficar ansioso para dormir. A fantasma de cabelo vermelho dá um tapa na cabeça do protagonista e pede que ele vá com ela. Ju pergunta se ele sentiu isso e o protagonista, já do lado de fora, pergunta o motivo da raiva de sua mestra, que nega estar com raiva, mas parece irritada.
Ele brinca perguntando se está com ciúmes, deixando-a corada. A fantasma nega e fica irritada. Enquanto Ju fala que vai ouvir que o protagonista está falando, nesse momento, uma pessoa acaba abrindo a janela. Ela pergunta quem está aí, e parece ser um conhecido dela. Ju chama ele de tio Lu Feng. Ele entrega um frasco de veneno. Fala que ele esteve à estreita por 10 anos, mas eu nunca consegui chegar perto do Lorde Demoníaco. Eu nunca pensei que você conseguiria dormir com ele em apenas 3 anos. Esse é uma oportunidade única, e pega esse frasco de garganta do selo de sangue. Após entregar o veneno, Lu Feng vai embora, desejando boas notícias. A fantasma alerta que agora os 5 não devem ser imprudentes e que o protagonista precisa se apressar para conseguir a habilidade única secreta da Aliança do Caminho dos 9 Justos. Ela afirma que a ação deve ser escondida e que a Aliança dos Justos vai atacar o culto demoníaco a todo custo. O protagonista ouve algo e, em outra cena, o Lu Feng promete que o Lorde Demoníaco nunca vai ver o sol de amanhã. Logo em seguida, o protagonista aparece e diz ter encontrado uma pessoa. Lu Feng vira para trás e ataca uma fumaça e sai correndo rapidamente dali. Em Jianghu, sou conhecido como a flor voadora, voando pela grama. Ninguém consegue me pegar com essa velocidade. No entanto, acabo tropeçando e caindo no chão. O protagonista pergunta por que ele vai atrás dele. Em uma cena, Lu Feng aparece amarrado. O protagonista pergunta se ele está acordado e pede que diga quem o enviou ali. Lu Feng se recusa a fornecer informações, mostrando-se resistente à tortura. A fantasma de cabelo vermelho comenta que ele parece ter passado por um treinamento especial que o torna imune à tortura. O protagonista retira algumas bolas, mas Lu Feng ironiza, dizendo que o protagonista é incompetente, tentando fazê-lo rir com instrumentos de tortura engraçados. O protagonista revela que as bolas são, na verdade, ossos de peixe-rei de bico, osso bomba que, em seguida, ataca uma bola na parede com força, assustando Lu Feng. Com um olhar maligno, o protagonista diz estar ansioso para usar isso. Do lado de fora, ele revela que a outra foi enviada pelos 5 gangster, mas não esperava que fosse um espião da seita Taingi, uma das 9 seitas dos Caminhos dos Justos. A fantasma de cabelo vermelho fala que Hong Lei não percebeu que sua empregada era uma agente disfarçada. O protagonista afirma que torturará a garota naquela noite. Ju menciona que ele finalmente voltou, indicando que o momento mais adequado para agir será quando ele abrir a porta, para atacá-lo com uma adaga. No entanto, antes do protagonista abrir a porta, ouve a voz de Mingyu chamando. Salve, o vídeo chegou até o final. Se você gostou, se inscreve aí para me ajudar e deixa aquele like. Até o próximo vídeo.